Bom dia, turma. Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência ao nosso assunto, falando sobre os termos da oração, né? E fazer alguma revisão da aula anterior sobre termos essenciais, integrantes e acessórios. Está no capítulo 6, viu? No capítulo 5, desculpa. E a próxima aula nós vamos falar sobre modos de expor e de argumentar de textos, gêneros narrativos. Mas a gente ainda vai dar agora sequência nesses termos da oração. E no módulo de vocês, certo? Tem aí na página, deixa eu falar aqui com vocês, na página 38 tem um texto que eu gostaria que vocês lessem e depois respondessem a página 39, 40, 41 e 42, certo? Respondam essas páginas aí. Leiam o 38 e respondam a página 39 a 42. É o seguinte, quando a gente fala em termos de orações, a gente lembra logo de termos essenciais, né? Então, vamos lá. Os termos essenciais são aqueles que sustentam, não é, a mensagem transmitida por uma oração. Então, eu falei na aula anterior sobre sujeito e predicado, né? O sujeito, né, e o predicado. O sujeito, com a classificação dele, nós sabemos que é um sujeito simples, sujeito composto, indeterminado, oração sem sujeito. E o sujeito oculto. Esse assunto está no capítulo 5, tá? Eu gostaria que vocês lessem, estudassem esse capítulo 5. E os termos essenciais? Então, é o termo que denota o ser a respeito de quem ou que se faz da declaração. Então, aí nós temos a classificação, olha, simples, né, que um núcleo, composto, mais de um, indeterminado, quando vem na terceira pessoa, o oculto, ele só é subentendido na desinência do verbo, e aquele que é inexistente, né, ele não existe. E a oração sem sujeito, que também pode ser chamado de inexistente, é aquele que tem os fenômenos da natureza. O predicado. Predicado nós temos tudo aquilo que declara a respeito do sujeito. Aí eu falei com vocês que eu ia explicar nessa aula sobre o predicado nominal, o verbal e o verbo nominal. O verbal, né? Nós temos aqui o verbo, olha, quando ele tem o verbo transitivo, que ele é direto, indireto e indireto. Quando ele tem o verbo de ligação, aí ele já se torna um predicado nominal. Por exemplo, Ana está doente. Então, está indica um verbo de ligação, não é? Que está dizendo aí o estado em que se encontra a Ana. O intransitivo é aquele que a frase não precisa de complemento. Por exemplo, o pássaro voou. Então, esse voar aí não precisa de complemento, certo? Então, esse predicado aí se torna um predicado verbal, que está indicando logo a ação. E o verbo nominal é quando indica os dois, tanto estado, não é? Quanto a ação. Por exemplo, Luiz correu cansado. Então, correr é a ação, cansado é o estado de Luiz. Então, esse predicado vai ser chamado de predicado verbo nominal. E temos o predicativo também, que faz parte, né, de um termo da oração. Ele indica a característica a um sujeito ou a um objeto. Se eu dissesse assim, Maria sorriu alegre. Então, esse alegre aí está dando qualidade a Maria. Maria é o sujeito, então vai ser chamado de predicativo do sujeito. E quando tem uma característica ao objeto, é chamado de predicativo do objeto. Sim, Pro. E o que são os termos integrantes? Nós temos aqueles termos integrantes, aqueles que integram, então eles completam o sentido do verbo. Por exemplo, complemento nominal, né? O agente da passiva, objeto, complemento verbal, que são os objetos direto e indireto. Por exemplo, quando é que ele é complemento nominal? Quando a frase ele completa, não é, o nome. Por exemplo, eu tenho amor, aí eu peço a vocês que completem aí, por você. Então, amor é um substantivo, é um nome. Então, por você aí é o agente da passiva, que está completando aí, não é, a palavra que é o substantivo amor. Então, o complemento nominal, ele completa a frase.
Então, quais são? Quando a gente fala em nominal, nós estamos falando de substantivo, de adjetivo, de advérbio, porque quando a gente parte para o complemento verbal, aí nós já temos o objeto direto, o objeto indireto, o objeto direto e indireto. O objeto direto é quando você faz a pergunta ao verbo e ele não aparece preposição, né? Por exemplo, Ana ama Luiz. Ana ama quem? Né? Não aparece aí, não aparece aí preposição. Então, esse objeto aí é determinado um objeto direto, porque não apresenta, ele não tem aí a preposição. Certo, gente? Quando a gente fala, né, na aula passada, na semana passada, eu falei sobre a frase, a oração, o período simples. Então, tudo isso aí é um assunto, ele é um assunto gigante, entendeu? Mas que vocês precisam estudar para poder estar a par do que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, o objeto indireto é quando você faz a pergunta, certo? Você faz a pergunta ao verbo e aparece a preposição. Joana gosta de maçã. Joana gosta de quê? De maçã. Então, esse de aí é uma preposição, certo? É uma preposição. Se é uma preposição, no caso aí, é uma preposição, esse objeto é um objeto indireto, tá? É um objeto indireto. Por quê, Pro? Porque apareceu aí a preposição. Então, aí, quando tem o objeto direto e o objeto indireto, eles são chamados de complementos verbais, porque eles estão complementando aí o verbo, tá? Eles estão complementando aí o verbo. Agora tem aqueles termos acessórios. Os termos acessórios, eles são aqueles que não são indispensáveis, sabe? Para o entendimento do enunciado. Eles podem acrescentar uma informação ou determinar, né? Nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Por exemplo, se eu dissesse assim: o menino feliz encontrou a mãe. O menino feliz é o sujeito, encontrou a mãe, predicado. Quando no sujeito eu tenho o menino feliz, só tem um núcleo, menino, é sujeito simples. Preste atenção, no sujeito o menino feliz tem dois termos aí, não é, que completam aí, que é o e feliz. Então, esse o e feliz vai ser chamado de adjunto adnominal. Então, aí eles é só mesmo para poder, né, acrescentar uma informação a essa oração. Então, aí é um termo acessório. Então, os termos acessórios são esses: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, tá? Então, aí são esses termos acessórios. Isso aí para vocês relembrarem da aula anterior. Aí nós temos aqui, olha, tem até exemplos aqui que eu coloquei, termo que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Pode ser, como eu disse, adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome adjetivo, numeral, oração. Por exemplo, o major solta uma risada prolongada. O o, que é artigo, uma, que é artigo, prolongada, aí no caso é um adjetivo, são chamados aí de adjuntos adnominais, são termos acessórios. Esse assunto exigiria outra conversa. Esse pronome, outra também, tá vendo? São adjuntos adnominais. A luz dos teus olhos ilumina o meu caminho. A, teus e o meu são adjuntos adnominais. Temos também o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele que indica a circunstância do fato pelo verbo. Nós temos, por exemplo, o advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de intensidade. Quando eu digo assim, ó, viajarão amanhã. Amanhã está modificando aí o verbo viajar. Então, esse amanhã é um adjunto adverbial. Viajaram muito, estão muito preocupadas, falam muito bem. Também estão entendendo? Então, aí, no caso, quando eu falo muito, bastante, está intensificando aí a oração. Então, nesse caso aí, essa função aí do adjunto adverbial, ele exerce aí de intensificar ou modificar a oração, tá certo? No caso, ele modifica ou intensifica o verbo. Vamos lá.
Aí temos aí a adjuntura adverbial, as classificações, ó, causa, companhia, condição, dúvida, finalidade, colocação da mesa, como por exemplo, é uma finalidade, instrumento, intensidade, lugar, meio, modo, negação e tempo. Aí ao lado tem cada um, tem uma frase. Às vezes gritava de desespero. Esse de desespero é a causa porque ele gritava. Então aí é um termo acessório, é uma adjunta adverbial de causa. Fique comigo. Esse comigo é de companhia. Não saiam sem meu consentimento. Esse sem meu consentimento é uma condição. Talvez ela volte para mim. Então, talvez indica uma dúvida. Haviam deixado um espaço para a colocação da mesa. É a finalidade porque a mesa, né? Porque deixar aquele espaço. A professora bate com a régua na mesa. Então, é o instrumento, né? A adjunta adverbial de instrumento. Eu vi uma mulher verdadeiramente bela, intensidade. Até se eu dissesse assim, eu vi uma mulher bastante bela, intensidade. Sou um lírio na correnteza, então no lugar, tá vendo? De lugar. Passei a tentar levar o barco pelo leme, é meio, no caso aí é meio. Volta pacientemente ao ponto de partida para recomeçar. Maria Amália não respondia, negação. Agora ele já não ouvia mais nada, é aí de tempo. Aposto, o que é o aposto? O aposto, ele se anexa a um substantivo ou um pronome e ele esclarece desenvolvendo ou resumindo. Ele pode ser enumerativo, recapitulativo e especificador. Presta bem atenção nisso, viu? O aposto, ele pode ser enumerativo, recapitulativo e especificador. O enumerativo, ele enumera ideias. Por exemplo, debaixo de um juazeiro grande, todo um bando de retirantes se arranchara. Uma velha, uma mulher nova, algumas crianças. Então, aí está enumerando as pessoas. Ele vem sempre aí, ó, com 2 pontos, tá vendo? O enumerativo. O recapitulativo, ele resume termos que o antecedem. Geralmente, ele vem assim, através de um pronome indefinido. Dinheiro, amor, férias, vírgula. Nada seduzia Mariângela. Então, é um recapitulativo aí, ele vem sempre aí, né, expresso através de um pronome aí indefinido. O especificador é um nome próprio de pessoa ou lugar que restringe o significado de um nome comum. O presidente Vargas cometeu suicídio. Era o tenente Maurício acompanhado do coronel José Paulino. A Serra da Mantiqueira não tinha esse nome. Então aí é um nome próprio, né? Pode ser da pessoa, de um lugar, e restringe aí o significado de um nome comum. Então, o aposto também é um termo acessório, é um termo da oração. E temos o vocativo, que é o termo utilizado para chamar, interpelar algo. Ele vem sempre separado por vírgula, certo? E ele pode vir parecido com interjeição. Aqui nós temos, ó, escravo, aproxima-te. Teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada. Se eu dissesse Carlos, pegue o lixo, também é um vocativo. Alô, quem fala, também é um vocativo. Certo? Então, olha, nós terminamos aqui. Gostaria que vocês assistissem realmente o vídeo, a aula, e vissem lá que eu coloquei as perguntas, tá? Os exercícios no meio do vídeo. E essas questões que eu estou mandando para vocês do Enem, eu vou marcar a data lá no Clipe Escola, vou colocar lá a data do Clipe Escola para que vocês possam me entregar no dia marcado. Agora a atividade de hoje é para ser entregue hoje, certo? Até meia-noite vocês podem me entregar. Não venham me entregar outro dia, nem mandar recado para isso. Não, tem que ser entregue hoje, tá certo? Abraços e bom final de semana.